5 estratégias para a discursiva nota 10. Sou o professor Vitor Vieira, servidor público do Tribunal Regional da 7ª Região, e hoje a gente vai conversar sobre dicas pontuais para uma melhor realização da prova discursiva. Como é que você vai buscar atingir a máxima pontuação da discursiva, inclusive aplicando isso em uma questão do último concurso de auditor fiscal do trabalho. Vamos comigo? Então, olha só, se você está aqui assistindo esse vídeo, imagino que você já tem uma noção da importância da discursiva na nota final, na posição final aqui do concurso da AFT. Se você não tem esse concurso, se você não tem essa noção ainda, vem comigo que eu vou te mostrar como é que no último concurso de AFT, de Auditor Fiscal do Trabalho, a discursiva fez diferença na nota final. Então, olha só, olha a preocupação que você tem que ter com essa fase, tá? Primeiro, a gente está falando de 900 vagas com inicial de mais de R$22 mil. Isso aqui é uma coisa absurda, uma coisa impressionante, tá? Segundo, quando a gente olha para a última prova, a gente teve uma prova objetiva de 220 pontos, era uma prova certo e errado, então a gente tinha mais questões, mas a discursiva valeu 200 pontos, quase a mesma coisa, tá? E mais, quando a gente olha para uma nota final, a pontuação final, dentro de uma prova objetiva, ela teve um nota de corte de 125 pontos. 125 pontos, tá? E, de forma global, a nota de corte foi de 251. Ou seja, no mínimo, 50% da tua prova estava na discursiva. Se você fosse bem demais, você conseguiria que essa discursiva representasse na tua nota final até 70%. Isso, em uma pontuação, é essencial. É a diferença entre você estar dentro das vagas e ficar em cadastro de reserva. É a diferença entre você estar em uma primeira turma e ser chamado alguns meses depois. Isso faz toda a diferença. Não são raros os exemplos de pessoas que subiram pra caramba, entraram nas vagas em razão da discursiva. E lógico, se tem gente que entra, significa que tem gente que sai. Daí a atenção necessária nessa etapa, tá? Então vamos lá. Vamos trazer aqui para vocês 5 estratégias para a nota 10 nas discursivas. Primeira estratégia, conheça os critérios da banca. Conhecendo os critérios da banca, você vai perceber que o conhecimento técnico, ele vai aparecer aqui com 30% da tua pontuação. Ele vai aparecer aqui, os argumentos, a mais 20%, tá? Ou seja, a adequação ao tema, eu responder o que foi perguntado, e eu consegui trazer esses argumentos de uma forma coerente. Veja, a gente está falando de um texto. A resposta ela tem que trazer um texto. Esse texto dissertativo, que a gente espera aqui que seja um texto dissertativo argumentativo, ele vai trazer ele precisa de uma uniformidade. Por mais que ela me pergunte várias coisas, é um texto que ele tem que ter ali um começo, tem que se desenvolver, tem que fluir um argumento, tem que levar o outro. Eu tenho que mostrar essa coerência nesses meus argumentos. Então não é simplesmente eu conhecer a parte do conteúdo. Eu preciso saber organizar isso aí. Eu preciso me adequar ao tipo de texto solicitado. Eu preciso empregar de forma apropriada mecanismos de coesão. Eu preciso dominar a língua portuguesa. Até porque, a nota final, eu tenho esses critérios diminuídos dos erros. Pego a nota, dessa nota eu saio cortando o número de erros de acordo aqui com o número de linhas escritas, tá? Então, olha a importância de eu conhecer o que é que eu preciso saber,
né? Como é que a banca vai me avaliar? Porque aí eu já começo a treinar de acordo com esses critérios, certo? Segundo ponto é, em um texto dissertativo, eu tenho que ser impessoal. Nada de ficar dizendo, na minha opinião, de acordo com os meus conhecimentos, né? Ressalto. Não. Veja, eu preciso ter algumas estratégias. Por exemplo, empregar sujeito indeterminado, falando o seguinte, ó, busca-se equilíbrio nas relações entre empregado e empregador, tá? No infinitivo, é essencial conhecer a CLT. Quem conhecer? Não é que você conheça o que eu conheço, não, conhecer a CLT. Agente oculto, é importante que sejam respeitados os direitos. Tá, mas quem tem que respeitar? Cadê esse meu agente? Tá, não, tá ali, tá oculto. Tá? Voz passiva, os direitos fundamentais do trabalhador foram estabelecidos. Isso dá também esse caráter de impessoalidade. Sujeito inanimado, a CLT estabelece direitos e deveres, a Constituição protege o trabalhador. A jurisprudência do TST tem sido no sentido de, ou seja, trazer sujeitos inanimados, né? CLT, lei, jurisprudência, para eu garantir essa impessoalidade. Então, primeira dica, conheça os critérios. Segunda dica, texto impessoal. Terceira dica, parágrafo em 3 partes. Eu preciso apresentar o aspecto mostrando o assunto que eu vou tratar. Eu preciso trazer esses argumentos, ou seja, responder o que ele está perguntando, tá? E essa resposta pode ser por meio de explicação, exemplificação, citação, enfim, eu tenho várias estratégias aqui possíveis, tá? Preciso de um encerramento? Não necessariamente. Às vezes a gente utiliza, às vezes não, né? Uma conclusão nem sempre vai ser necessária, tá? Nem sempre vai ser necessário, certo? Mas tudo isso tem que estar ligado por elementos de ligação. Esses elementos que a gente vai mostrar como é que funciona na prática para que eu tenha o texto organizado. Então, aprendendo essa divisão, eu vou para a quarta dica. Quarta dica é: seja objetivo e siga os comandos. Seja objetivo e siga os comandos. Que comandos? A questão te dá comandos. A questão, ela te mostra o que é que você precisa fazer. O que é que você precisa responder? Você vai responder o que for perguntado. Simples. Sem enrolação, sem falar sobre coisas ali. Seja objetivo, siga os comandos. Para isso, vamos olhar para a última prova aqui de auditor fiscal, questão trabalhista, questão de direito do trabalho. Olha só o que foi que aconteceu. Vamos aqui, ó. José, auditor, olha só. Primeiro, para a gente entender, ó, só para mostrar, isso aqui é só uma parte da questão e aqui é a pergunta. Deixa eu partir logo para a pergunta, eu quero saber logo o que é que ela quer. Depois eu vou para a situação hipotética apresentada. Então, olha só. Com base na situação hipotética apresentada e à luz da legislação trabalhista brasileira, discorra de forma fundamentada sobre... eu tenho vários aspectos. Espera aí, então, ó. Primeiro aspecto, irregularidades trabalhistas evidenciadas. Segundo aspecto, propondo soluções para os problemas apresentados, identificados. E terceiro, especificando a forma de intervenção do auditor fiscal. 3 parágrafos eu resolvo isso. Mas eu quero um parágrafo a mais. Nunca vai ser do seu terceiro ponto. Por quê? Porque é o que vale menos. É a coisa mais objetiva que tem aqui. Então eu já vou começar a ler o meu texto fazendo o quê? Identificando as irregularidades, propondo soluções e verificando como é que o auditor fiscal deve intervir no caso. Então vamos voltar agora para a situação. Vamos lá. José, auditor fiscal do trabalho, durante a operação fiscalizatória em uma fazenda produtora de milho, entabulou conversa com um jovem trabalhador que colhia milho juntamente com outras pessoas, todos trajando bermudas e calçando chinelos sob forte sol. Já tenho aqui uma irregularidade, né? Ele já me disse que eu vou encontrar irregularidades. Pronto, é para identificar? Já identifiquei a primeira. Qual é a primeira irregularidade? O pessoal está lá na fazenda, um forte sol, de bermuda e chinelo. Tá errado, né?
Eu preciso de vestimentas adequadas, tá? Para esses trabalhadores. Pela explanação do jovem, José constatou que o rapaz tinha 17 anos e trabalhava desde os 15 anos. Ficou sabendo também que o proprietário da fazenda exigia que todos os trabalhadores dormissem no local de trabalho em um único alojamento cimentado com capacidade para um grupo de 60 pessoas, com colchão, porém sem camas, e, durante o dia, o espaço interno do alojamento, equipado com 2 fogões a lenha, era aproveitado para o preparo dos alimentos e para refeitório. Olha a loucura, olha a loucura. Eu tinha aqui, então, capacidade para 60... A coisa vai piorar, tá? 60 pessoas, sem cama, só com colchão. E durante o dia, ainda era fogão lá, ainda era refeitório durante o dia, tá? E ele exigia que eles ficassem por ali. O fiscal verificou ainda que havia na fazenda um grupo de aproximadamente 65 pessoas. Espera aí, não bate, né? Se eu tenho capacidade para 60 pessoas, olha outra irregularidade. O alojamento não era adequado. Então, já vou anotando, né? Se eu já vi o que é que ele quer que eu identifique, eu já vou no meu rascunho anotando. Então vamos lá, ó. Vestuário inadequado, tá? Trabalho inadequado de menor de idade, alojamento inadequado por falta de cama para todos, por ser ali no mesmo espaço do refeitório. O que mais? Com idades entre 16 e 40 anos, homens e mulheres. Ei, peraí. Tá todo mundo dentro do mesmo alojamento. Ó, outro problema do alojamento. Eu preciso de alojamentos separados para homens, mulheres, menores, tá? Que mais que a gente tem? Que trabalhavam em total condição de igualdade. Não, eu preciso respeitar a diferença de trabalho entre os adolescentes, entre homens, entre mulheres. A CLT estabelece isso, né? Que mais? Sem carteira de trabalho. Olha outro erro aqui, ó, outro problema aqui, ó. Sem carteira de trabalho ou qualquer outro documento comprobatório da relação de trabalho e sem qualquer exame médico, que a jornada de trabalho diária era cumprida das 5 às 18 com 1 hora para almoço. Faz as contas. 5 às 18 eu tenho 13 horas com hora de almoço, ou seja, 12 horas por dia. 12 horas por dia. Que os trabalhadores adquiriam com recursos próprios os alimentos e as roupas que consumiam no trabalho. Como assim ele adquiria alimento e roupa que consumia no trabalho? Não pode, cara, não pode. Não pode. A escolha deles e que ao final de cada mês cada trabalhador recebia R$20 por dia. Continha rápida, R$20 por dia. Vamos imaginar 30 dias trabalhar, 3 vezes 2, 6. Com 2 aqui. Ih, rapaz, R$600 por mês? Olha quanta irregularidade, excedendo aqui a jornada máxima de trabalho prevista pela Constituição, abaixo de um salário mínimo. Então já tem um monte de irregularidade. E com as irregularidades, eu já busco as formas de sanar essas irregularidades. Vamos para o papel? Olha só o que é que eu vou fazer. Ó. Primeiro, eu vou apresentar o meu aspecto. Com base na situação apresentada, é possível verificar diversas irregularidades trabalhistas. Então, o que é que eu estou mostrando nesse parágrafo? Nesse parágrafo, já estou dizendo para o examinador, ó, eu vou te mostrar aqui quais são as irregularidades. Então, vamos lá. Inicialmente, é possível identificar a vestimenta inadequada dos trabalhadores ao serviço realizado, bem como alojamento inadequado, ausência de fornecimento de instrumentos de trabalho para os trabalhadores. Além disso, estou continuando a minha ideia. Verifica-se a extrapolação da jornada de trabalho constitucional, trabalho de homens, mulheres e crianças e menores de idade sem distinção, trabalhadores sem CTPS assinado e sem exame médico, pagamento abaixo de um salário mínimo. O que é que ele perguntou? Quais eram as irregularidades? Estou jogando aqui as irregularidades. Aí, claro, ó, a depender da quantidade de linhas que você tenha, é que você vai explicar melhor cada uma das irregularidades. Se você perceber que você não tem uma quantidade de linhas suficientes, tá?
Você não precisa ficar... Olha, a jornada de trabalho foi extrapolada, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece um máximo de 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Nesse caso, os trabalhadores trabalhavam de segunda a sexta, das 5 às 18 horas, com apenas uma hora de intervalo intra-jornada. Nesse sentido, haveria aí o labor desenvolvido em cerca de 12 horas diárias, o que ao final da... Olha quantas linhas eu já perdi. Pô, isso é massa, né? Isso é massa, claro que é, tô dizendo. Mas perceba, ele não quer sobre esse ponto específico, ele quer saber quais foram as irregularidades, só isso. Então, se eu perder linhas falando sobre uma irregularidade, eu corro o risco de deixar as outras para trás. Tá? Então, quanto mais irregularidades eu jogar aqui, melhor. E aí eu não preciso detalhar tanto cada uma delas, certo? Aí vamos para o segundo aspecto. Qual é o segundo aspecto? Soluções. Estou mostrando para o examinador o que é que eu vou fazer agora. Quanto às soluções aos problemas apresentados, conforme a legislação trabalhista, para solucionar as irregularidades deverá o empregador. Aí vamos lá. Qual foi meu problema? Da vestimenta e do instrumento? Fornecer vestimenta e instrumentos adequados para o trabalho. Regularizar a salubridade do alojamento, separando homens e mulheres, com colchões suficientes para todos. Respeito à jornada máxima de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Homens, mulheres e menores devem trabalhar de acordo com suas especificidades. Trabalhadores devem ter a CTPS assinada com o devido exame médico e deve ser assegurado o pagamento de pelo menos um salário mínimo a cada trabalhador. Então, me deu as irregularidades, dei as irregularidades, agora eu estou dando as soluções. Percebo que nas soluções eu já posso trabalhar um pouco aquela ideia de por que estava irregular, né? Olha, está irregular o alojamento. Tá, por quê? Porque eu tenho que separar homens e mulheres. Está irregular a jornada. Por quê? Eu tenho que respeitar o máximo de 8 horas e 44 semanais. Então, eu já consigo trabalhar nessa sequência lógica entre esses dois aspectos, tá? Terceiro aspecto, eu quero saber o que é que o auditor fiscal pode fazer. E aí, o auditor fiscal, no caso, então, estou apresentando esse aspecto, né? Olha a minha coesão que eu trago aqui, ao final, né? Mostrei tudo lá bonitinho, o que é que estava irregular, quais as soluções. Ao final, tudo numa sequência, tá? Ele deverá fazer o quê? Lavrar auto de infração para todas as irregularidades descritas, determinando o resgate dos trabalhadores em situação análoga à escravidão. E tinha. Por que que tinha? Olha, o que é que ele dizia lá? Que os trabalhadores, que o chefe lá da fazenda, né, exigia que eles dormissem no local de trabalho. Era uma exigência. E eles tinham que comprar a própria comida. Isso é muito comum de acontecer nessas situações. E acaba que às vezes a pessoa tem uma dívida tão grande que não pode nem sair dali. Tá? Ganha pouco, precisa comprar ainda a alimentação, não sobra nada. A pessoa está em dívida com o patrão. Tá? Isso é trabalho análogo à escravidão. Tá? E ainda a determinação do pagamento das respectivas verbas trabalhistas e rescisórias determinadas pelas normas regulamentadoras. Tá? Então, auto de infração, resgate, pagamento das verbas. Mostrei quais são aqui as medidas que devem ser tomadas pelo auditor fiscal. Então, olha só, voltando aqui, né? Dicas que a gente viu até agora. Estamos na quarta dica. Primeira dica, conheça os critérios, saiba as regras do jogo. Segunda dica, texto impessoal. Nada de eu acho que, ou saliento, ressalto. Não, texto impessoal. Terceira dica, cada parágrafo da forma que a gente viu aí, introdução do aspecto, argumentação e tudo isso ligado por palavras, né? Por elementos de ligação. Quarta dica, seja objetivo e responda ao que está sendo perguntado. Seja objetivo e responda ao aspecto. Nada de ficar tá, B, não. É um texto. Dentro do texto eu tenho que jogar as ideias. Por isso é que eu tenho que identificar antes do parágrafo o que é que vai ser respondido, tá? Falta uma estratégia. Qual é a quinta estratégia? Ora, baixe nosso e-book gratuito. No link desse vídeo tem a indicação aí de um e-book gratuito com tudo que a gente falou aqui. Trechos do que você vai encontrar no nosso preparatório completo
paradiscursiva, tá? Gostou do vídeo? Deixe seu like aqui, tá? Não deixe de conhecer os nossos preparatórios, neles você vai encontrar discussão dos critérios da CESGRAN Rio, apostas para discursiva, atualização pós-edital, estratégia de estruturação dos parágrafos, como a gente conversou aqui, o que o corretor vai buscar, aplicação de palavras-chave, importante, que palavras-chave eu vou utilizar, que podem estar lá no espelho. Se eu não souber nada, como é que eu vou construir uma resposta? É possível? É possível, a gente vai te mostrar também. Questões de provas anteriores comentadas, questões inéditas, dezenas de questões inéditas para o teu cargo, vídeo aula sobre tudo isso, tá? Tudo isso você encontra aqui nos nossos preparatórios. Quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha sido um vídeo produtivo, tá? Comenta, curta, nos siga lá nas redes sociais, estou à disposição de vocês, certo? Para qualquer dúvida, esclarecimento, orientação. Forte abraço, espero ver vocês nos cursos da Científica Discursivas e até a próxima.